Olá, galerinha do 8º ano. Hoje nós vamos começar a nossa matéria do segundo bimestre, que particularmente é uma matéria que eu amo de paixão, uma das matérias que eu mais gosto, que é probabilidade e estatística. Nós vamos ver o básico e depois vocês vão retomar e aprofundar esse conteúdo lá no ensino médio, tá? É um conteúdo que cai bastante no vestibular. Então, olha só. Nós vamos começar pelo princípio multiplicativo da contagem, ou princípio fundamental da contagem. Eu vou falar um exemplo aqui para vocês, vocês vão entender. Olha só, para ir ao clube, Danilo pode escolher para se vestir uma camiseta de manga ou uma camiseta regata. Ele pode escolher uma bermuda, uma calça ou um short. E para calçar, ele pode escolher o tênis, a sandália ou o chinelo. Certo? Então, olha só, pessoal. Ele tem duas opções para a parte de cima. Eu vou chamar aqui, façam um desenho bem bonitinho aí, tá? Eu não consigo com essa caneta, vocês vão ver que já faz aquele traço. Por quê? Porque ele fala para determinar as possibilidades fazendo um organograma, que é um desenho, é um esquema que eu posso fazer para ver essas possibilidades, tá? Então, vocês podem fazer o desenho aí, né? Mas como me falta habilidades para isso, não vou fazer o desenho. Então, pensa aqui comigo. Ele tem dois tipos de camiseta. Uma com manga, que eu vou chamar de C1, e uma regata, que eu vou chamar de C2. Para parte de baixo, ele tem bermuda, calça ou short. Então, eu vou chamar de B, B1, B2 e B3. Então, olha só. Ele pode pôr a camiseta de manga com a bermuda, que eu vou chamar de B1, ou com a calça, que eu vou chamar de B2, ou com o short, que eu vou chamar de B3. Certo? Porém, se ele escolher a regata, que eu chamei de C2, ele também pode pôr a bermuda, a calça ou o short. Porém, ele ainda tem as possibilidades de calçado. Olha só, se ele escolheu a camiseta de manga com a bermuda, ele pode escolher o tênis, que eu vou chamar de T1. Ou ele pode escolher a sandália, que eu vou chamar de T2. Ou ele pode escolher o chinelo, que eu vou chamar de T3. Olha só com a camiseta de manga, ele tem essas possibilidades aqui, de colocar a bermuda, mas com 3 calçados diferentes. Porém, se ele colocar a camiseta de manga com a calça, ele também tem 3 possibilidades de calçado, né? O tênis, a sandália e o chinelo. Mas se ele optar pelo short, que eu chamei de B3, ele também tem 3 possibilidades de calçado. O tênis, a sandália e o chinelo. Então, olha só, pessoal. Apenas com a camiseta de manga, olha o tanto de possibilidades que ele tem. Ainda, se ele colocar a camiseta regata, ele também pode optar pela bermuda, pela calça ou pelo short. Mas para cada um desses, ele também tem um tipo de calçado, que eu chamei de T1, T2 e T3. Se for essa outra roupa aqui, camiseta regata com calça, ele também pode escolher o sapato 1, sapato 2 ou sapato 3. E essa última aqui, camiseta regata com short, ele também tem o sapato 1, sapato 2 e o sapato 3. Pessoal, quantas possibilidades, quantas maneiras diferentes de vestir ele tem. Olha só, 3, 6, 9, 12, 15, 18, certo? Ele tem um total de 18 possibilidades, certo? Ah, Isa, mas eu sempre tenho que fazer esse esquema? Imagina se eu for fazer assim, ele tem 10 camisetas, 8 tipos de calça e 6 tipos de sapato. Eu vou ter que ficar fazendo esses desenhos ou esse esquema? Não. Olha só, uma maneira mais fácil. Quantos tipos de camiseta ele tem? 2. Quantos tipos de calça, de bermuda, parte de baixo que ele tem? 3. E quantos tipos de calçado ele tem? 3 também. Então, é só eu fazer essa multiplicação. 2 vezes 3, 6 vezes 3,
18. Então, tem um total de 18 possibilidades, tá? Então, é muito mais fácil você fazer a multiplicação, tá? Esse esqueminha aqui é para vocês entenderem o porquê, né? Quais são as possibilidades que ele tem. Mas quando você quer descobrir apenas a quantidade de possibilidades, é só você multiplicar todos esses valores que vocês têm. Bom, olha outro exemplo aqui que vocês têm pronto na apostila de vocês, tá? Então, olha só. João Pedro está na cidade A e ele quer ir para a cidade C, passando pela cidade B. Para ir da cidade A para a cidade B, ele tem 4 rodovias. E para ir da cidade B para a cidade C, ele tem 3 estradas. Observe o esquema para representar o problema. Então, olha só. O que João Pedro poderia fazer? Ele poderia primeiro ir pela rodovia 1 e depois pela estrada 1. Mas vocês concordam que ele poderia pegar a rodovia 1 e a estrada 2? Ou a rodovia 1 e a estrada 3? Mas e se ele pegasse a rodovia 2? Ele poderia pegar a rodovia 2 com a estrada 1, rodovia 2 com a estrada 2, a rodovia 2 com a estrada 3, e assim por diante. Quantas possibilidades? Quais são essas possibilidades que ele tem? Então, olha só como que ele já deixou o esqueminha pronto para vocês, que é um esquema que eu posso chamar de árvore de possibilidades, tá? Que também é o caso que eu fiz aqui, olha. Vocês poderiam ter feito o desenho. Eu fiz uma árvore de possibilidades, tá? Dei nome, né, aos objetos e a mesma coisa que ele fez aqui. Olha só, ele fez aqui. Se ele optar pela rodovia 1, depois ele pode optar pela estrada 1, 2 ou 3. Então, já são 3 possibilidades. Porém, se ele optar pela rodovia 2, ele também tem essas possibilidades de estrada. Então, são mais 3 possibilidades. Se ele optar pela rodovia 3, ele também tem mais 3 possibilidades de escolha de estradas. E se ele optar pela rodovia 4, ele também tem mais 3 possibilidades de estradas. Então, qual é o total de caminhos que o João Pedro pode percorrer? 3, 6, 9, 12 possibilidades, ou seja, 12 caminhos distintos. Isa, mas é aquela maneira que você explicou pra gente. Bom, quantas rodovias ele tem para ir da cidade A para a cidade B? Não são 4 rodovias? E quantas estradas que ele tem da cidade B para a cidade C? 3 estradas, então é só eu multiplicar esses dois valores. 4 vezes 3, 12. Um total de 12 possibilidades, tá? Então, vocês podem fazer tanto o diagrama aqui, a árvore de possibilidades, ou apenas fazer a multiplicação. Esse é o nosso princípio fundamental da contagem. E vocês têm a regrinha aí, olha só. Se um evento A puder ocorrer de M maneiras e um evento B puder ocorrer de N maneiras, a quantidade de maneiras distintas de ocorrer é o que? M vezes N. Então, é só fazer a multiplicação. Pessoal, a gente pode mudar a historinha, mas o jeito de fazer vai ser sempre o mesmo. Se eu falar assim para vocês, olha, eu tenho 3 camisetas e 4 calças. De quantas maneiras eu posso me vestir? 3 vezes 4, 12, certo? Eu fui a um restaurante e eu queria escolher um prato, uma bebida e uma sobremesa. Tinha, Isa, 5 tipos de comida, tinha 3 tipos de bebida e tinha 2 tipos de sobremesa. De quantas maneiras eu posso fazer o meu pedido? É só fazer 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. Então, independente da historinha, pessoal, independente do probleminha, vocês sempre vão multiplicar as possibilidades que vocês têm, a quantidade de coisas que vocês têm, certo? Esse é o princípio multiplicativo da contagem ou o princípio fundamental da contagem, certo? Eu vou pedir para vocês tentarem fazer os exercícios aí, né? Demonstre seus conhecimentos a partir da página, na verdade é a página 5, 6
E7 da apostilinha, certo? Qualquer dúvida, se vocês não conseguiram entender, é só me mandar uma mensagem, é só me procurar, que eu estou aqui à disposição para ajudá-los, tá? Um beijo, pessoal, e até a nossa próxima aula.